Vamos lá então, pessoal, voltando para a segunda parte da nossa aula, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ok, então na primeira parte da aula nós conversamos sobre tabela dinâmica, né? Então só para concluir a ideia, né? Aqui também como inserimos os dados, configuramos, personalizamos cada campo, cada informação que nós queremos colocar, nós também podemos gerar gráficos, né, dessas tabelas dinâmicas, tá? Aqui dentro de analisar, né, aí o próximo campo design também, nós podemos mudar o layout dos relatórios, etc, né? E aqui dentro de analisar, nós temos a opção gráfico dinâmico, tá? Então, esse gráfico dinâmico ele pode ser gerado a partir dos dados que nós personalizamos, né? Então, aqui nós podemos utilizar aí um gráfico de colunas, de linhas, de pizza, né? Vou pegar um de pizza aqui para simbolizar as vendas, tá? Então, eu vou escolher aqui o de pizza, posso escolher formato, né? 3D, posso escolher outros formatos também, né? E vou clicar aqui em OK. Perceba que ele vem com alguns campos onde eu posso personalizar, inclusive, o gráfico, né? Que tem um filtro principal, onde eu tenho o filtro configurado para exibir as regiões, né? Leste, Norte e Sul. Então, eu posso pegar aqui só o Sul, por exemplo, né? Aí aqui tem, eu posso personalizar ele também por produto. Selecionar só o item 1. Aqui eu posso selecionar por cliente, né? Vou pegar aqui só o cliente 1. Selecionar OK. O representante também. Vou colocar todos os representantes, né? Vou dar aqui a região. Clicar aqui em leste. Norte. Isso. Aí não apareceu nenhuma venda do item 1. Vou selecionar mais. Selecionar todos. Então aqui, item 2, né? Cliente 1, vendedor 1. Na hora que eu passo o mouse em cima, né? Aparece o valor da venda, a porcentagem também, né? Então se eu quiser colocar mais clientes também, né? Eu vou acrescentando aqui, ó. Aqui não tem, cliente 11. Selecionar tudo também aqui. Ele já muda aqui as opções, né, de relatório, e aqui também aparece o gráfico, né, com aquela porcentagem e a fração específica, tá? Então aqui o gráfico também ele é personalizável, né? À medida que eu vou mexendo aqui os filtros, selecionando as informações, posso ver elementos de gráfico, aqui rótulos, né? Posso exibir outras informações como o valor da venda, a legenda também, né? Eu posso fazer com que ela apareça embaixo, né? Do lado esquerdo, do lado direito, né? Então também é tudo personalizável, né? Estilos de gráfico. Na hora que eu clico em estilos de gráfico, eu posso selecionar outros estilos. Cor também. Vai trabalhar com os tons de cores diferentes. Ideal que tenha cores diferentes, né? Não, por exemplo, monocromático, né? Com uma cor ele vai variando os tons de cores, né? Enfim, dá para você personalizar também de
de diversas maneiras, tá? Assim como a tabela dinâmica ela é personalizável, né? A partir do momento que você vai trabalhando com esses campos, escolhendo os filtros principais, condicionando esses filtros a algumas situações, você também consegue inserir um gráfico, né? Vindo aqui na opção analisar, gráfico dinâmico, gráfico que você quer, inclusive os filtros, tá? Lembrando que para que esses filtros apareçam aqui, eles devem estar selecionados aqui na tabela de origem, né? Que é a tabela dinâmica, tá? Então, queria passar só essa questão só para finalizar essa primeira parte, né? Falando sobre tabela e gráfico dinâmico. Lá no nosso grupo eu já coloquei o link da primeira parte da aula gravada, inclusive com as referências, né, da página 62 até a página 77, na qual nós iniciamos este exemplo com a tabela da página 62, tá? Que é a página 62, autofiltro, tá? Essa tabela aqui começa com autofiltro e termina lá com tabela e gráfico dinâmico, tá? Tem um exemplo aqui no meio, né, que é a tabela de aluno, onde você pode fazer a classificação também, né, a partir desse filtro. Você consegue selecionar, por exemplo, né, as notas, né, por exemplo, avaliação 1, as notas entre 8 e 20, por exemplo, né? Então, que tem diversas possibilidades de você classificar, ó, é maior ou igual a 60, por exemplo, né? Então, também pode ser trabalhado da mesma maneira como nós fizemos na tabela dinâmica, tá? Depois vou, inclusive, abrir o celular para ver se a gente tem essa possibilidade de trabalhar. Eu acredito que sim, né? Lá tem o filtro também no celular, então acredito que dê para a gente gerar algo dinâmico lá dentro também, tá? PROC-V que eu passei para vocês como exercício, está na página 137, né? Teve alguns até que mandou mensagem com dúvidas nesse exercício, a gente vai fazer ele junto, tá? Tem o controle de pagamento, a gente tem o código, né? Então, esses campos aqui embaixo é como se fosse uma linha de consulta, né? Onde você vai colocar o código 1, por exemplo, o código do funcionário, automaticamente nos demais campos programados tem que aparecer essas informações, né? Nome e salário líquido, tá? Quem tiver com dúvida, acompanhe. Vamos ver se eu acho que eu não criei essa tabela aqui. Vou fazer aqui rapidinho. Só se vocês quiserem perguntar qualquer coisa aí sobre algum exercício, pode perguntar, tá? Estou aqui fazendo, mas se tiver alguma pergunta...
Ele fala na planilha 2, tá? Mas pode ser embaixo mesmo. Você coloca lá uma mini tabelinha, né? Código, nome, salário líquido. Aqui onde ele vai digitar o código e aqui onde a gente vai ter os PROC-Vs já configurados, né? Para a medida que ele digita o código, aparece estas informações. Nome e salário do funcionário. Aqui a pergunta da Jane. Não, Jane, não precisa ter receio de perguntar, não. Eu respondo a todos que me perguntam, sempre quando tem dúvida. Não tem problema nenhum, tá? Pode perguntar assim mesmo. É bom ver esse esforço de vocês, né? Pesquisando, revendo as aulas. Mas aí viu, não entendeu, pode perguntar, não tem problema nenhum, tá? Se precisar, quiser interromper a aula aqui para, de repente, tirar dúvidas sobre outro assunto, qualquer coisa, pode perguntar, tá? Se você quiser perguntar alguma coisa sobre essa atividade também, né? Apesar que a gente vai fazer junto agora, mas se tiver alguma pergunta sobre o exercício anterior, pode perguntar, tá? Se tiver receio, coloca aqui no chat de texto. Não tem problema não. O importante é não deixar passar nada, né? Não ter dúvida, tá, pessoal? Bom, então aqui a gente vai configurar agora, né, o PROC-V, tanto nesse campo aqui, no meu caso aqui vai ser B10 e B11, né? E C10 e C11, né? Então vamos lá. Função PROC-V. Vou digitar aqui PROC-V. Valor procurado vai ser sempre o campo onde eu vou selecionar a lista, né? Se tivesse uma lista aqui com os códigos, né, dos funcionários, então eu teria que selecionar essa lista, né? Ou o que a pessoa que estiver consultando vai digitar aqui nesse campo, né? Então eu posso digitar o código também, como posso fazer uma lista suspensa, né? Como a gente já fez aquela caixinha onde ela vai selecionar lá código 1, 2, 3, 4, né? Ou o nome da pessoa também pode aparecer aqui, né? Então aqui, PROC-V. PROC-V, ele vai buscar o que tiver aqui dentro, né? Ele vai procurar pela informação que eu estou buscando, valor procurado. No meu caso, A10, tá? Procurem não copiar as fórmulas que a gente trabalha durante as aulas. Por quê? Porque a minha tabela, as referências é uma. Aí, quando você faz aí no de vocês, a referência pode mudar. Tá? Então, pegue sempre como referência a explicação. Quem que é A10? A10 é o campo código, é onde a pessoa vai digitar ou selecionar alguma informação, né? É o valor procurado, é onde ela vai começar, o PROC-V vai iniciar a busca dessa informação, né? Que informação? O nome desse funcionário a partir do código que ela digitar, ok? Matriz. Eu posso determinar um nome para essa tabela todinha aqui, ou posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Selecionar a tabela toda, tá? Tanto faz. Qual que é a tabela toda? A2,
até G7, tá? Posso fazer isso aqui também, pessoal. Lembra que a gente aprendeu a nomear intervalos, né? Eu venho aqui, seleciono. Aqui do lado direito, do lado esquerdo, na verdade, na parte superior, onde tem a barra de fórmulas, eu posso vir aqui dentro e colocar, ó, controle, underline, pagamento. Eu estou nomeando um intervalo que vai de A2 até G7, né? A2 começa aqui e vai até o G7. Então, esse intervalo aqui está nomeado como controle, underline, pagamento. Tá? Então, tanto faz aqui dentro da fórmula, essa fórmula que tem aqui na apostila, né? Que está nomeado como vendas, é justamente esse intervalo aqui, ó, começando por código, né? Indo até o salário líquido. Então, esse intervalo aqui, o exercício nomeou como sendo vendas. Aqui eu também posso nomear intervalos, colocando essa tabela, essa matriz toda aqui, como se fosse controle, underline, pagamento. Okay? Ou, na fórmula, selecionar de A2 até o restante da tabela. Tanto faz, tá, pessoal? Então, aqui, igual, PROC-V, valor procurado vai ser o A10, ponto e vírgula. Quem que é a tabela? Ele está perguntando, a matriz, né? Então, se eu colocar aqui controle, tá vendo que já aparece aqui, à medida que você já vai nomeando? Controle, pagamento, ó, ele já seleciona a tabela toda para mim. Número do índice e a coluna. Eu estou buscando por quem? Por nome, né? A partir do momento que ela coloca um código aqui, ela vai buscar esse código aqui, né? Em linha, mas ele vai buscar aqui quem também? A coluna. Qual que é o número dessa coluna? A gente tem o código coluna 1, nome 2, salário bruto 3, INSS 4, imposto sindical 5, total de desconto 6 e salário líquido 7. Então, tem que buscar sempre pelo número da coluna onde eu estou buscando informação, né? Então, aqui, nome vai ser aqui o número da índice e coluna como sendo 2. Ponto e vírgula 0, porque eu quero uma correspondência exata. Okay? Pode ser tanto falso como 0, certo? Fecho parênteses e aperto Enter. Ah, professor, apareceu aqui um erro. Calma, esse erro aqui apareceu por quê? Porque eu não tenho nada aqui digitado no campo onde vai aparecer o código, né? Então, eu vou digitar aqui código 4. Agora apareceu, ó. Né? A hora que a pessoa digitar alguma informação aqui, código 4, vai aparecer a correspondência, né? Ou seja, linha e a coluna que eu coloquei lá, sendo a coluna de número 2, ele vai trazer o nome desse funcionário a partir do código que eu digitar. Agora, para o salário líquido, a fórmula vai ser a mesma, porém mudando o número do índice. Salário líquido agora vai ser a coluna aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, coluna 7, assim como está aqui na fórmula, pessoal, aqui, ó, 7, ok? A estrutura é a mesma, só muda quem eu estou buscando agora, né, que é diferente. Eu estava buscando o nome, agora eu estou buscando quem? Salário líquido, tá? Fiz uma vez, à medida que eu vou adicionando esses códigos, né, o nome desses funcionários também, ele já automaticamente, qualquer código que eu digitar aqui, se eu colocar um código 5, 6, 7, 8, ele já vai reconhecendo, né? E aí ele já vai mudando automaticamente também, tá? Então, eu só preciso programar uma vez esse campo de consulta para que todos os códigos que ele vá buscar aqui, né? Ele automaticamente já reconheça. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Salário líquido igual PROC-V, valor procurado, ou seja, o campo onde eu estou digitando o código. A matriz não é a mesma? Não é aquele controle, underline, pagamento que a gente fez?
Controle, underline, pagamento. Ele já seleciona a tabela. Ponto e vírgula. Número do índice ou da coluna, 7, salário líquido. Olha só o que eu estou procurando. Está na coluna 7, ponto e vírgula 0, para ele trazer a referência exata da linha e da coluna. Aperto Enter. Código 4, que é a Maria. Tem um salário líquido de 522. Se eu mudar o código aqui, colocar Ana, código 1, muda-se o nome e muda-se o valor aqui do salário. Né? Mesma coisa, código 2. Muda para o Pedro, mostra o valor salário líquido. Né? 3, Carla, 1.740. Né? Ok. Próximo campo também é a mesma coisa, né? Vendo que a fórmula é a mesma. Só muda quem agora? Muda o valor onde ele vai buscar a informação, né? Aqui era a linha de cima, no A2, que é onde ele vai digitar esse código. E aqui também vai mudar porque é a linha seguinte, a linha de baixo, que vai ser aqui no meu A11, né? Então, peraí. Professor, você pode fazer de novo? Sim. Bom, eu vou fazer o de cima primeiro, tá? Então aqui, nome. Nome é quem eu estou procurando, certo? A gente tem que pegar como referência sempre o que nós estamos procurando dentro de uma tabela, para que ele seja exibido aqui. Nome. Nome é o que eu estou procurando de acordo com o código que for digitado, né? Então vamos lá, igual, procv, clico 2 vezes para abrir a estrutura da função. Valor procurado é quem? Onde vai ser digitado ou selecionado alguma informação. A10, né? Ponto e vírgula. Qual é a tabela que ele vai precisar fazer essa busca? Ele vai ter que fazer a busca a partir dessa tabela todinha, né? Começando pelo código. Eu vi alguns erros clássicos, o pessoal fazendo, por exemplo, selecionando do nome em diante. Pegando do nome em diante, ele não vai pegar como referência quem? A coluna código. A coluna código vai ficar de fora e realmente vai dar erro, porque ele não vai achar como referência esse código que ele está buscando aqui. Tá? Então, precisa selecionar toda a tabela, tá? Independente do campo que ele esteja buscando. Controle de pagamento, ponto e vírgula. A informação que eu estou buscando, que é o nome, que vai ser buscada a partir do código, está em qual posição da coluna dentro da matriz? Posição 2, né? Código 1, nome 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então, vou colocar 2, ponto e vírgula 0, que é a referência exata, né? A correspondência exata entre linha e coluna. Fecho parênteses e aperto Enter. Deu erro aqui. Deu erro por quê? Porque eu não coloquei nenhum código ainda, né? Vou colocar aqui código 1. Agora já vai aparecer, que é a Ana, né? Então, a partir do código que eu digitei aqui, que eu coloquei dentro da função, né? Como sendo o valor procurado, ele fez a busca na minha matriz todinha, né? E analisou. Esse código 1, que está nessa linha, faz correspondência com a Ana, que está na coluna 2, né? Ou seja, o nome que eu estou buscando aqui, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Controle de pagamento, Elisângela, foi um campo que a gente nomeou, tá? Lembra quando a gente teve a aula na qual a gente nomeou uma tabela? Né? Ou seja, essa tabelinha aqui embaixo, ó, que eu estou aplicando o PROC-V, eu posso colocar qualquer nome. Tá? Esse controle de pagamento foi o nome que eu dei relacionado a tudo que está nesse intervalo aqui dessa matriz, ou seja, de A2 até G7. Tá vendo que a hora que eu seleciono,
Aqui no canto esquerdo, aparece os nomes que eu dou para as tabelas que eu acabo nomeando. Então, aqui, ó, controle, underline, pagamento. Foi o nome que eu dei nesse intervalo. Como que faz para nomear? Só selecionar a tabela toda, vim aqui no canto esquerdo, na parte superior aqui, ó, perto da barra de fórmulas, e aqui eu vou colocar, vou dar o nome dessa tabelinha de PROC-V, tá? PROC-V. Clico fora, vou voltar a selecionar de novo. Olha só o nome PROC-V aqui, né? Tá? Então, esse aqui, na verdade, é o intervalo, é o nome que eu dou a... Eu posso nomear, né, um determinado intervalo. Ok? Poderia fazer isso aqui também, tá, pessoal? Igual PROC-V. Valor procurado. Valor procurado agora é diferente, né? Onde a pessoa vai colocar o código é na linha de baixo, na linha A11, né? A matriz continua sendo a mesma? Continua. A2, olha só, estou selecionando, ó. A2 até G7. Perceba que ele coloca controle underline pagamento automático, porque eu já coloquei o nome desse intervalo, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, mas ele vai colocar de novo, ó, A2 até G7. Tá vendo? Eu posso colocar dessa maneira também, ó. Ok? Tanto faz nomeando como selecionando a matriz. Agora ele quer o número do índice da coluna. Nome está no índice de número 2, né? Relacionado à coluna. 2, ponto e vírgula, 0. Seleciona os títulos também, a matriz todinha, não pode deixar nada de fora, tá? Muita gente estava colocando só a partir do nome em diante, deixando o código de fora, e outras pessoas, inclusive, estavam selecionando só os nomes, né? Ou só uma coluna específica. Tem que ser a matriz toda. Ele vai fazer a busca, né? A procura. O nome da função PROC-V, ele vem de procura. Procura na vertical. Então, ele vai analisar cada coluna. A hora que ele achar a coluna, opa, coluna nome, achou, né? Aí ele vai buscar por linha, relacionado àquele código. Então, nome, coluna 2, código 1, está na linha 2 da tabela, né? Ele vai pegar e vai trazer o nome exatamente. No caso é a Ana, né? No primeiro exemplo, né? Ok, mesma coisa. Professor, fiz errado? Não, é porque não tem nada digitado aqui no código, né? Então, vou colocar aqui código 3, né? Tá, Carla, aqui no exercício ele pede para trazer código 1 e 3, né? 1 e 3. Salário líquido, vou fazer da mesma maneira, igual PROC-V. Valor procurado continua sendo quem? O código. Tudo que for digitado no código é o que ele vai procurar, né? Matriz. Todo esse intervalo, mesma coisa, né? Ponto e vírgula. O índice da coluna. O índice da coluna vai ser quem? Salário líquido. Salário líquido está em qual posição? Código 1, nome 2, salário bruto 3, INSS 4, imposto sindical 5, total do desconto 6, salário líquido 7. Ponto e vírgula, 0. Fecha parênteses, aperto o Enter. Então, código 1 digitado, que a Ana tem um salário líquido de 1.044. A Carla fazer a mesma coisa. PROC-V. Valor procurado agora está em qual campo? A11, né? Estou digitando na linha de baixo agora, tá? Ele repete o mesmo exercício, só que para vocês, para que vocês entendam que ele vai trabalhar esse PROC-V sempre buscando o valor procurado, né? Ou seja, o campo onde ele vai selecionar ou digitar alguma coisa. A matriz vai ser a mesma. E o número do índice da coluna que vai mudar de acordo com o que você estiver
pesquisando, de acordo com o que você estiver procurando. Tá? Professor, Sim. aí também funciona a alça de preenchimento, né? Aqui, se eu puxar dessa maneira, igual eu fiz aqui em cima, ó, a 11, Isso. controle de pagamento, 7, isso aqui funciona, tá? Nesse caso, sim. A 10, a 11, controle de pagamento, 7. Ok. Certo? Que os campos aqui, no caso, né? Aliás, espera aí. 10 e 11, isso. Funciona, porque ele vai buscar a linha de baixo como referência. No caso aqui, o meu A10 e o de baixo vai ser A11. Então, a alça de preenchimento, neste exemplo, tá? Ele funciona, tá? Porque automaticamente ele vai pegar como os campos, o próximo campo, né? O código aqui, no caso, A10 e aqui no próximo, o A11, tá? É porque eu penso que uma empresa que tem, vamos dizer, 200 funcionários, isso daí é uma ferramenta muito boa, né? Sim. Na verdade, aqui, né, eu não precisaria nem replicar aqui, né? Eu não preciso nem replicar essa informação. Aqui ele só utilizou como exemplo para que vocês entendessem a estrutura do PROC-V. Eu posso utilizar só esse campo aqui, né? E ir digitando os códigos. Então, se eu tivesse 200, eu cadastraria a informação desses 200 funcionários com salário bruto, INSS, imposto e etc. E aqui eu só vou mudando quem? O código, né? Então, se eu chegar lá a 200, 200 vai dar erro, por quê? Porque não tem nenhuma informação cadastrada, né? Ele vai dar erro de referência aqui. Ele fica bem parecido com o filtro, né, professor? Isso, Só porque em vez de usar o filtro, usa o código. exato. Só que o é bem Entendi. mais tranquilo, né? É verdade. Então, aqui 4. À medida que eu vou mudando o código, vai mudando as informações, né? Certinho, pessoal? Deu para clarear um pouquinho mais sobre o PROC-V? Sim. Ok, Professor, aquela tabela da parte 137 também, do boletim escolar, não era para fazer, não, né? Não, só essa de controle de pagamento mesmo. Tá bom. Ok, eu trouxe um exemplo, eu baixei, né, um material falando sobre o índice Corresp, que vai ajudar a gente a entender melhor essas funções, tá? Eu vou compartilhar com vocês agora no grupo esse material, se vocês puderem, já façam o download e acompanhem o exemplo aí, tá? Vocês solicitaram para trazer um pouquinho mais sobre o índice Corresp, tem um material bem bacana que eu achei que vai ilustrar muito bem, né, o que nós trabalhamos, tá? Vou colocar aqui no grupo. Pronto, tá lá no grupo. A função índice em conjunto com o Corresp, né? Nós vimos ela isoladas e depois nós aplicamos dentro do exercício, né? Principalmente lá das bandeirinhas, né? Onde ele vai fazendo correspondência. Aí a hora que você seleciona lá, por exemplo, um estado, aí aparece a bandeira, né? Daquele estado, a capital, né? E outras informações que você configurar lá
dentro do CORRESP ou do índice. A função índice, em conjunto com o CORRESP, dispensam o uso do PROC-V. Tá? Esse índice ou CORRESP, conforme eu já tinha mostrado por primeiro, né, são funções que estão substituindo o PROC-V ou o PROC-H. Tá? O PROC-V ele tem algumas limitações, principalmente quando ele tem que fazer busca para o lado esquerdo da tabela. Vocês perceberam que até agora a gente fez busca sempre na vertical, sempre do lado direito da tabela, tá? Mas quando ele busca alguma coisa para o lado esquerdo, quando eu delimito uma informação para ele buscar do lado esquerdo, por exemplo, eu vou ter algumas dificuldades, tá? Em alguns exemplos. Tá? Então, por isso que essa função aqui, ela foi substituída em função dessa limitação de busca do PROC-V. Tá? Olha lá. PROC-V só funcionaria da esquerda para a direita, ou seja, da primeira posição da matriz para o lado direito. Se eu tivesse outras posições anteriores, ele já não consegue trazer uma correspondência exata, né? Logo, nesta aula, iremos aprender um pouco sobre o índice, sobre o CORRESP e como podemos utilizar os dois ao mesmo tempo, né? A função índice retorna um valor de uma determinada matriz através das referências dadas de linha e coluna. Também, né? O PROC-V também faz essa referência, né? O PROC-V, por exemplo, pega como o rótulo, né, o título da coluna, e aí ele achando o título da coluna dentro por exemplo, o código que eu selecionei ou algo da lista, ele vai procurando na linha, né, a correspondência exata daquele valor que foi digitado. No exemplo anterior, a gente colocou como algo de referência o código, né? Na planilha a seguir, se quisermos o retorno do valor do vendedor B em 2017, teremos que dar uma coordenada para a função índice. Vendedor B em 2017, né? Aqui, vamos lá. Vou montar essa tabela aqui rapidinho, só para... E aqui uma mini tabela, né, para fazer a busca. Referência.
Ok, vamos criar alguns campos a mais para ficar mais claro o uso da função índice, né? A função ela se divide então aí em praticamente 3 partes, né? A gente tem a matriz, que é o intervalo de células que a função irá procurar, no caso B2 até D18. Então, nesse caso do índice, a gente está deixando de fora essa primeira coluna aqui, né? Tá? Só nesse caso. Então, eu acredito que quando vocês fizeram PROC-V, vocês confundiram aí provavelmente com o índice, né? Número da linha é a posição da linha em relação à matriz. No caso, seria 2, segunda linha do intervalo. Então, linha 2, vendedor B. Tá? O índice ele vai fazer busca por linha. Tá? Número da coluna, ele também vai buscar por coluna, né? A posição da coluna em relação à matriz. No caso, 3. Né? Eu selecionei a partir daqui, do ano, né? 1, 2, 3. Linha 2. Tá? E aqui a posição 3, que é a coluna onde ele vai ter que trazer esse valor aqui, 3.500, tá? Então, a fórmula, a função ficaria dessa maneira aqui, né? Mas podemos fazer de outra forma para enxergarmos melhor. Vamos criar alguns campos a mais para ficar mais claro o uso da função índice no campo F6. Aqui, ó, F6, onde vai a fórmula. Vamos escrever a fórmula índice. Vamos lá. B2, quem que é B2 aqui? B2. B2 é o ano, né? Matriz. B2 até D8. Vamos lá. Então, vou digitar aqui dentro. Igual. Índice. Clicar 2 vezes, né? Selecionar a matriz. Só com os anos, né? E as vendas. Tá? Deixa essa coluna de fora. Ponto e vírgula. G2. G2 é a posição da linha, né? O número da linha em relação à matriz, né? O que eu estou procurando. Vamos lá. Número da linha, no caso, vendedor B, posição 2, né? E a coluna, que é o ano 3, ponto e vírgula 3. Fechar parênteses. Enter. Então, o que eu estou buscando é o vendedor B, coluna, coluna de número 3. Aqui apareceu 4.000. Por que apareceu 4.000? Ele tem que pegar esse aqui, 3.500. Posição 3. Ah, tá. Aqui, pessoal, olha o erro que eu fiz, né? Que eu cometi aqui. Aqui ele seleciona a partir da linha B2 até D8. Então, aqui B2, ele vai pegar a linha 3. Não, G2, G3. Onde G2 seria a referência da linha. E G3 a coluna que também escolhermos. Referência da linha é 2. Está aqui. O da coluna
É o terceiro. Tá, então, peraí, então ele não pode... Vamos selecionar aqui, nesse intervalo aqui, ó. Você não tem que pôr o G aí também, não? Não, o G2 é o número da linha, e o G3 é o número da coluna. Tá? G2, cadê? G2... Então, onde você quer que o valor seja buscado? Ele vai buscar e vai trazer para essa linha aí, para esse G. Aí na sua forma parece que não tem um G, ué. Não seria dessa forma, não? Não, o G2 que ele está buscando aqui, ó, G1, G2, ó, G2 linha e o G3 a coluna. Então aqui, ó, eu posso colocar a posição diretamente aqui, 2 ou 3, ou simplesmente pegar e jogar ele direto na forma, que aqui em cima ele está jogando direto, ó. Tá vendo ó, os valores aqui, 2 e 3? Ele já está jogando direto na forma, né? Sim. Então aqui eu posso tanto pegar aqui, colocando ele como referência, tá? O número da linha e o número da coluna que eu estou buscando. Só que aqui ele tem um erro dentro dessa função aqui, que ele colocou. Ele tinha que retornar 3.500. Se eu colocar do jeito que ele está propondo, que é selecionando desde B2, ou seja, esses rótulos aqui, ó, ou seja, pegar daqui até D8, né? Pegar essa matriz todinha, como ele está falando para pegar. Aí aqui eu tenho que colocar o 2, né? 2, ponto e vírgula 3. Ele pega 4.000. Ele considera esse rótulo como sendo a linha 1. Essa linha onde tem o vendedor A, 2. E aqui 3. Então ele vai pegar 2, linha 2, 4.000. E vai pegar a coluna como a posição 3. Tá? Então a posição está correta. A única coisa que está errado aqui é a posição da linha. Ele tem que trazer esse valor, 3.500, ó. E se a gente for selecionar desde aqui, ó, do rótulo 2015, 2016, 2017, ele vai trazer o valor de 4.000 na posição 2. Tá? Então, realmente, esse material aqui tem um erro aqui. 3.500 está na coluna 3, porém, está na linha de número 3. Por quê? Porque eu estou selecionando o intervalo todinho aqui, ó, desde o título até aqui embaixo. Tá? Então, a partir do momento que eu vou selecionando, ele já contabiliza para mim. Ó, 2015 está na posição 1, vendedor A na linha de número 2, B na posição de número 3. Tá? Então, aqui, ó. Tá vendo? Se eu colocar do jeito que está pedindo o material, deixa eu abrir aqui. B2 começa onde aqui, na verdade? Aqui, né? No título, 2015. Certo? Ele pega D8, selecionando até essa linha aqui, né? O A, B, C, D, E, F, que é o nome dos vendedores. Agora, se eu começar daqui, ó, conforme realmente tem que ser, aí eu deixo os títulos de fora, seleciono só a matriz dos intervalos, né? Aí ele traz o valor certinho, 3.500. Tá? Então, esse material aqui, inclusive, tem um erro aqui na questão do raciocínio dele aqui. Portanto, a função índice retorna os valores de uma matriz dado a referência da linha da coluna. Eu preciso referenciar a linha e a coluna, senão ele não faz a busca, tá? O Corresp ele vai trazer, a partir dessa estrutura aqui, né, valor procurado, temos a matriz procurada e o tipo da correspondência, né? Valor procurado que nós estamos buscando, e a matriz é o intervalo de dados, né? É a matriz, é a tabela onde ele vai fazer essa busca, tá?
Nesses campos, vamos selecionar as opções para trazer na referência. Ok. Na célula G2 e G3, vamos utilizar a função CORRESP. Aqui, o vendedor. Então, aqui, na verdade, ele vai utilizar o CORRESP para trazer o vendedor, né? Ele vai retornar a posição desse valor na linha J2. O intervalo vai ser esse, de A3 até A8, e ele vai trazer a correspondência exata sendo 0, né? Vou colocar aqui do lado. Vou colocar vendedor. Aqui vou colocar o vendedor. A gente vai colocar da mesma maneira como está aqui, né? Igual, CORRESP. Clicar duas vezes, o J2. J2 vai ser quem? O campo onde vai aparecer aqui, no caso, o vendedor aqui, né? No caso, o rótulo do vendedor, ó, J2. Ele vai buscar pelo título, né? Vendedor. Então, o CORRESP, o valor procurado, vai ser esse aqui, ó, vendedor, né? Então, no meu caso aqui vai ser J2 também, deu certo coincidir. Não, A2, né? Deixa eu ver aqui. J2, igual a correspondência, ou seja, retorna a posição do valor igual ao de J2, no intervalo A3 e A8. Ok, então o lugar, né, onde vai ter que aparecer, vai ser esse aqui, né, o J2, tá, o lugar onde vai aparecer esse valor procurado. A matriz A3, A8, ou seja, só essa primeira coluna aqui, A3 até A8, né, deixando o título de fora. E ponto e vírgula 0, ele vai ter que trazer a correspondência exata, né? E vamos lá. Deu 0, né? Porque a gente já viu lá que o CORRESP ele vai aparecer em símbolos, né? Ou seja, 0 para quando ele achar a correspondência exata. Aqui, ó. E aqui, vendedor B, vamos lá. Na fórmula, temos o CORRESP J2, A3 até A8, né, sendo correspondência 0, ou seja, ele retorna a posição do valor igual ao do J2, no intervalo A3 até o A8. J2. Que é onde vai aparecer aqui. Nesse campo, vamos selecionar as opções para trazer a referência. Então, aqui, A3 a 8, referência coluna. Ou seja, procurar o valor de J3 no intervalo B2 até D2, B2 até D2, onde vai trazer o ano, né? J3 aqui é onde vai aparecer a informação B2 até D2, vai ser os anos que ele vai fazer a procura, ponto e vírgula 0. Deixa eu voltar aqui. O ano igual CORRESP.
Vai aparecer em J3, aqui, aqui também já é J3, ponto e vírgula matriz, são os anos, né? De B2 até D2. B2, ponto e vírgula 0. Agora vamos entender aqui por que não está aparecendo o B de 2016. É porque tem que fazer a soma do índice mais o CORRESP, né? O índice ele vai trazer a referência do número da linha, e aí juntamente com a referência da coluna, ele vai trazer justamente esses dois valores aqui. B, vendedor B, né? Mais o 2016. E resultado... Ao selecionarmos o vendedor B, a função retornou o valor 2, ou seja, o vendedor B se encontra na segunda posição. Aqui. A gente tem que preencher essa referência aqui também. De modo prático, vamos ver algum exemplo na nossa planilha. Nesse campo, vamos selecionar as opções para trazer na referência. Nas células de referência G2 e G3, vamos usar a função CORRESP. G2. Ah, tá. Ele está digitando aqui na referência, na verdade. Aqui, a referência, ó. Então, vamos lá. Igual, CORRESP. Valor procurado. Na verdade, é aqui que é onde eu vou digitar, né? O vendedor. Então, ele vai pegar como referência essa célula aqui, ó, J2, ponto e vírgula, A3, A8, ou seja, onde vai ter o nome desses vendedores, né? Ponto e vírgula, o tipo de referência, que vai ser 0, correspondência exata, né? Ok. E aqui na coluna, cadê aqui na coluna? Ok, só vou fazer um teste aqui, ó. Se eu colocar vendedor D, quando eu colocar vendedor D, olha só o que aconteceu. Eu digitei aqui no campo de busca, né, onde ele vai buscar a informação, que é o J2, coloquei o nome do vendedor como sendo D. Ele indicou aqui para mim, nessa outra mini tabela, que o vendedor D está na posição de número 4. Ó. Realmente está, né? A, B2, C3 e D, posição de número 4. Então, a função do índice é só mostrar o que? A posição onde está uma determinada informação. Agora, o CORRESP ele vai trazer o correspondente ao número do índice, né? Ou seja, o que ele vai trazer aqui é a somatório de vendas, acho que é o somatório de vendas, será? Vamos ver aqui no exemplo. E... resultado, vamos lá. Vamos supor que escolhendo a opção vendedor B e o ano de 2016, a planilha teria que retornar o resultado de vendas dessas referências. O resultado que a planilha teria que retornar seria o valor de 3.200. Então, vendedor B, no ano de 2016, 3.200, né? Então, o índice ele vai trazer apenas a posição daquele campo, e o CORRESP ele vai ter que trazer o valor que corresponde àquele índice, né? Que é o valor da linha ou da coluna. Primeiro vamos resolver esse aqui de cima. A coluna igual a 2. J3.
Aqui, a coluna é a mesma coisa. Vai utilizar o CORRESP também. O campo onde ele vai trazer a informação, ele vai buscar a informação, né? Ou seja, quando eu digitar o ano aqui, vai ser quem? J3, né? J3, ok? Onde que ele vai fazer essa busca dos anos? Aqui, ó, nos rótulos dos anos, B2 até B2. Então, eu vou selecionar só os rótulos. Aqui, para trazer exatamente procurar pelo nome do vendedor, eu precisei selecionar todos os rótulos, né? Onde eu tenho o nome dos vendedores. Aqui, no caso, ele quer saber o ano. Então, eu vou selecionar o rótulo ano, tá? Ponto e vírgula, 0. Aqui está dando 0, porque aqui eu não coloquei o ano, né? Então, se eu colocar aqui o ano de busca, colocar 2017, tá? Vou digitar aqui dentro 2017. Então, aqui ele indicou para mim que 2017 está na coluna, né, na posição de número 3, né? Conforme a gente selecionou, 2015, 2016, 2017, posição de número 3. Então, o índice, pessoal, ele só vai, o CORRESP, na verdade, né? Ele vai trazer a correspondência da linha, ou da posição, seja ela da coluna ou da linha, onde aquela informação ela se encontra. E aí, juntando com o índice, ele traz a informação referente ao campo de busca, né? Então, se for linha 4, 3, 4, que é o vendedor D, e o ano 2017, né, além de ele trazer essas informações aqui, ele vai precisar trazer a informação de venda, que é 5.500, né? Ele vai precisar trazer essa posição aqui, ó, tá? Então, um traz só a referência da linha ou da coluna, e o outro ele já vai trazer a informação completa, tá? Que é a junção justamente do índice mais o correto. Aqui onde está o valor. Função retornou o valor 2, ok. Intervalo de B2 até, CORRESP. Resultado, né? Aqui para a gente buscar, então, o valor, né, correspondente a essa busca, a gente vai ter que juntar o índice com o CORRESP, né? Então, igual o índice, matriz, que vai ser de A3 até D8, A3 até D8, aí eu tenho que selecionar a matriz toda, né? Só que aí deixando a informação dos anos de fora, né? Então, A3 até D8. Lembrando que esse rótulo dos anos eu já tenho aqui, tanto na referência do vendedor, da linha, como do ano também, então não é necessário colocar aqui, né? O número da linha, que ele vai fazer essa busca. Então, no caso, valor, que é o número da linha. Aqui. Aí, na verdade, aqui eu vou colocar o CORRESP, né? Ponto e vírgula o CORRESP. Já vou ligar uma função na outra, CORRESP. Vai pegar o H2. Quem que é o H2 aqui desse exemplo? H2 aqui é o resultado, é onde não. H2 é o vendedor, tá? A informação do vendedor. Então, H2, que no meu caso é o vendedor. Onde eu digitar aqui, ó. No meu caso aqui é o J2, tá?
Depois ele vai pegar a referência do ponto e vírgula, né? A3 até o A8. A3 até o A8, que são os vendedores. Se eu estou pegando como referência aqui o vendedor, eu tenho que indicar onde que está esses vendedores na matriz, né? Então, aqui A3 até A8, ponto e vírgula. Ponto e vírgula 0. Aí ele traz uma nova correspondência para pegar esse valor aqui do ano aqui também, né? Ponto e vírgula. Zero. Ponto e vírgula, um outro correto. H3 aqui vai ser o ano. No meu caso aqui é o J e não o H, tá? J3. A2 até D2. A2. Vai ser essa linha aqui, ó. Ele vai pegar o vendedor e os anos, A2 até D2, isso mesmo. A2 até D2. Ponto e vírgula 0. Sem ser número excessivo, vamos ver aqui. Ah, tá. Ponto e vírgula a mais. Aqui. Aí ele vai trazer o valor de 5.500, né? Referente ao vendedor, tá? E está analisando duas informações aqui. Vendedor e está analisando o ano que ele realizou aquela venda, tá? Por isso a gente precisou duplicar aqui por duas vezes o CORRESP. Primeiro, para ele identificar o vendedor, e o segundo aqui para ele identificar o ano de venda. No exercício que a gente fez nas aulas anteriores, a gente só tinha um campo, né? Por exemplo, chamado unidade federativa para os estados, né? Aí aqui, à medida que a gente ia selecionando os estados, ele ia mudando a bandeira, né? E ia mudando as demais informações aqui. Tá? Então, o índice, o CORRESP, a diferença básica, né? O CORRESP, ele vai trazer a posição, né? De uma determinada busca a partir da linha e a coluna, e juntando os dois, o índice mais o CORRESP, ele vai trazer o valor exato que ele acha no vínculo da coluna com a linha, né? Ele vai trazer o valor exato nessa posição aqui, ó, 2017, vendedor B. E à medida que eu vou alterando aqui, né, colocar vendedor B. Então agora já mudou aqui, né, vendedor B, no ano de 2017, tem que dar o valor de 3.500. Aqui a mesma coisa. Vou mudar aqui vendedor F. Vendedor F já muda aqui a referência, né? Ele mostra que o vendedor F está na linha 6, coluna de número 3, que é o ano que ele precisa buscar, né? Se eu mudar o ano, vendedor F, ano de 2015, né? Que é esse valor aqui que ele trouxe, 2.400, tá? Então, dá para continuar aqui a função CORRESP. Se eu tivesse mais itens a serem avaliados aqui, né? Procurados também, dá para ser adicionado. Essa função aqui é um pouquinho mais completa, né? Mais complexa, porque ele trouxe 2 pontos a serem pesquisados, né? O vendedor, juntamente com o ano, tá? E aí, pessoal, difícil? Um pouquinho complicado de fazer, né? Um pouquinho mais complexo.
Sim, complicado. Ok. Nas próximas aulas, vou trazer mais exercícios sobre índice CORRESP, mais simplesinhos, né, para a gente entender de forma simples primeiro, né, para depois a gente tentar avançar um pouquinho. Mas façam download desse material, eu coloquei lá no WhatsApp, né, e tentem replicar, né, tentem seguir as instruções aqui conforme está colocando. Ó, embaixo tem outros também, ó. Agora vamos aplicar a planilha de dados, vamos preencher as colunas dos meses com as despesas. Ó, esse aqui já vai trabalhar com despesa, né? O índice. Aqui ele aplica 2 vezes o CORRESP também, ó. Tá? São 2 valores que ele precisa analisar, produto e provavelmente a receita, né? Ok. Vou deixar vocês replicando esse exercício aqui, pessoal. Não vou passar exercício, não. Deixa eu ver se tem alguma do PROC-V em específico. Página 196. Vamos ver, página 196. Vou colocar aqui, 196. Exercício 8 é justamente esse, 194. Vamos lá, 194. Do Conte-Si. O Conte-Si, a gente viu que ele faz uma contagem em cima de algum critério, né? Só para a gente rever também, já que nessa semana eu vou iniciar, eu vou elaborar ainda a lista com os exercícios, tudo certinho, né? Só para a gente já começar a revisão, né, dessas funções lógicas, na página 194 e na página 196, onde tem o PROC-V, tá? Aqui tem um campinho aqui embaixo, né, onde você digita a matrícula, aí automaticamente aqui embaixo vai ter que aparecer o nome, né, o salário, o INSS, o total de desconto é o imposto de renda, né, você vai ter que calcular aqui, né, total de desconto, salário líquido. Então, eu quero que vocês façam o exercício da página 194, que é essa primeira aqui do Conte-Si, para a gente começar a revisar, né? A gente tem uma chamada de alunos, tá? Depois eu vou até mostrar o modelo que eu tenho aqui. Antes do sistema, a gente fazia esse controle aqui, no diário, no próprio Excel. A gente tinha a presença registrada pelos pontinhos, né? E a falta pelo F maiúsculo. Aqui o Excel, nesse ponto aqui, a partir do Conte-Si, ele vai calcular o total de faltas e o total de presença também, a partir do Conte-Si, tá? Vai mudar os critérios. Então, eu gostaria que vocês dessem uma revisada, volta lá na apostila onde fala sobre Conte-Si, revê o exercício que a gente fez sobre Conte-Si também, e faz o da página 196, que é esse daqui, tá? É o PROC-V, embaixo você tem que calcular o total do desconto e o salário líquido, tá? Que é o imposto de renda. Certo? Eu vou abrir na plataforma daqui a pouco. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Professor, esse da Sim. página 196, o PROC-V tem 2 tabelas. Sim. 196 aqui, ó. Tem essa primeira, né? Sim. E tem essa segunda aqui, que é o campo de busca, onde vai aparecer as informações, né? Então, por exemplo, aqui você digita a matrícula desse funcionário, aí automaticamente, quando você configura o PROC-V, tem que aparecer o nome, o salário, né? E aí os campos INSS e imposto de renda, os outros campos aqui também, total e salário, vocês precisam calcular a partir desses
critérios que estão pedindo aqui, tá? Ok, obrigada. Sem perguntas por enquanto, pessoal? Tá. O exercício dá para entender o que realmente vocês têm que fazer. Em relação ao índice correto, fiquem despreocupados. A gente vai ver mais exemplos, vou trazer mais exercícios. Aí esse realmente é um pouquinho mais complexo, né? Só repete o exercício de novo, por favor. Sim. Página 194, né, exercício 6. Vou deixar lá certinho também na plataforma, no grupo. Né, essa tabela aqui, ó, exercício 6, página 194. Vocês têm que trabalhar o Ponte-Si para que ele traga o total de faltas desses alunos e o total de presença, tá? E lá na página 196, vai praticar o PROC-V, essa tabela aqui, né, onde vai ter todos os dados, e aqui embaixo, esse outro, que é a folha de pagamento, onde a pessoa digitando o número da matrícula tem que aparecer essas informações, tá? Lembrando que o INSS, imposto de renda, o total de desconto, o salário líquido, tem que ser calculado de acordo com as instruções que estão aqui, tá? Então, fazer umas 3 tabelas, então, né, professor? Isso. É 3. Uma lá do Ponte-Si, né, e essas duas aí do PROC-V. Professor, Sim. eu queria perguntar a respeito das novas turmas que a ITEGO tá formando, né? Eu fui tentar me inscrever na informática básica, aí quando a gente vai fazer o download dos documentos, aí fica girando aquela bolinha, sabe? Aí ficou um tempão, aí foi até eu desistir. Como é que faz? Qual que é o formato do arquivo que você está tentando enviar? Você está tentando enviar PDF ou a imagem mesmo? PDF. PDF, né? Que eles pedem lá. Deixa eu abrir aqui para tentar te ajudar. Vamos ver aqui. Porque aconteceu da mesma forma quando eu fui me inscrever no Excel. Aí tive que pedir alguém na Lan House. É que às vezes é o tamanho do arquivo. Às vezes você, por exemplo, você tira a foto do seu RG, né, ou do seu CPF, Sim. e na hora que você vai converter ele para PDF, ele converte só que um tamanho um pouquinho extenso e que às vezes o navegador ele não consegue carregar esse tamanho todo, né? Aí você tem que diminuir o tamanho. Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir aqui uma outra guia. Edital 8. Fazer a inscrição. Posso fazer 2, né? Posso auxiliar administrativo. Ok. Os dados, aqui embaixo tem para selecionar, por exemplo, da cédula de identidade, né? Isso. Tem uns documentos aqui só para a gente fazer a simulação aqui. Facebook, RG, CPF, ok. Tá, tem que ser em arquivo PDF. Depois o comprovante de endereço. E qualquer um, acho que eu não tenho ele aqui. Comprovante de conclusão do ensino, tem que ser em arquivo. Tá. Um dos erros que pode estar acontecendo é o arquivo ser muito, muito grande, né? Então, como você pode reduzir o tamanho do arquivo? Tá vendo que esses daqui, normalmente... Deixa eu abrir aqui... documentação e-book aqui. Esses arquivos aqui costumam ter um tamanho de 463 KB no máximo, né? O tamanho é bom para enviar.
Então, uma das maneiras que você pode fazer para reduzir o tamanho do arquivo é no próprio navegador, né, na própria internet, tem um site que é o reduzir tamanho PDF, tá? Reduzir o tamanho do PDF, que é o comprimir, né? Comprimir PDF. Tá. Aí você joga o arquivo aqui, né? Aqui em cima. Por exemplo, esse aqui, vou colocar esse aqui. Ó, tá vendo a compreensão básica, né? Que é a versão gratuita. Ó, esse aqui tá com tamanho de 747 KB. Na hora que eu comprimir, ele vai reduzir o tamanho para 448, né? Então, vou diminuir o tamanho. Uhum. Ele vai comprimir. Entendi. Aí você pede para baixar e aí você tenta fazer a inscrição novamente, tá? Pode ser uma das possibilidades de estar dando erro. Segunda possibilidade, o navegador. O Google Chrome, ele costuma dar muito erro. Normalmente está acontecendo erro, inclusive para abrir o Google Meet, ele dá alguns erros, né? Então, tenta mudar de navegador, tenta utilizar o Mozilla para ver se resolve esse erro. Qualquer coisa não dando certo, aí você me fala que eu tento ver para você aqui, eu te ajudar a fazer a inscrição, tá bom? Uhum. Tá bom, vou tentar fazer. Então, tá. Obrigada, então. Nada. Professor, a Consuelo está sumida, né? Consuelo, ela estava com suspeita de Covid. Ixi, Covid? E parece que ela ia pro médico hoje. Até ela mandou uma mensagem. Mas ela participou na sexta? Parece que tem uns dias que eu não tenho visto ela. Na última aula ela até conseguiu participar, mas ela falou que mesmo assim ainda estava se sentindo mal, né? Ah, tá. E parece que hoje ela ia no médico. Certo. É isso mesmo, Jane. O documento dela realmente está com a extensão muito grande, né? E tem que comprimir, reduzir e tentar enviar. E outra possibilidade é utilizar o outro navegador, né? Que é o Mozilla. Pessoal, depois se for surgindo as dúvidas pontuais, pode me perguntar no privado, tá? A questão da dinâmica, você vê depois, se o celular pega? Eu dei uma olhada aqui e não achei nada, não. Vejo sim. Eu vou acessar depois do almoço aqui Tá. e qualquer coisa eu mando o print lá no grupo, tá? Tranquilo, então. Então, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Deus há de querer. Obrigado pela atenção. Amém. Obrigado pela atenção de vocês mais um dia, né? E um bom final boa tarde, né, a todos vocês, pessoal que for trabalhar, for estudar, que vocês tenham um excelente dia aí, tá? Até amanhã, pessoal. Obrigada, até. Até amanhã.